Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão científica do NEISE SED, de número 48. O NEISE é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Integrativa, que é um grupo de pesquisa e extensão da Universidade do Estado da Bahia, Campus 1, Departamento de Ciências da Vida, que tem o apoio da Abraced. A apresentação de hoje será de um artigo intitulado Compreendendo as questões dos transtornos do espectro de hipermobilidade e da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel na atenção primária. Esse trabalho será apresentado pela acadêmica Raíssa Pinho Nunes da Cruz Silva, que é uma acadêmica do quarto semestre de enfermagem, e sob minha orientação, professora Cristiana da Costa Libório Lago. Então, Raíssa, agora é com você, desejo uma boa apresentação. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Meu nome é Raíssa, eu sou acadêmica de enfermagem do quarto semestre e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o artigo intitulado Compreendendo as questões dos transtornos do espectro de hipermobilidade e da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel na atenção primária. Esse artigo ele foi publicado pela revista Disability and Rehabilitation por meio do grupo Taylor e Francis, uma empresa internacional do Reino Unido. Foi recebido lá em 10 de dezembro de 2024, aceito em 4 de junho de 2025 e publicado online em 18 de junho de 2025. Os autores são Eleanor Jones e Daniele Carriere. O transtorno do espectro da hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel são distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, caracterizados por hipermobilidade articular generalizada, dor articular e fadiga crônica. E por causa disso, frequentemente acaba causando altos níveis de incapacidade e baixa qualidade de vida. Vários sistemas do corpo, eles podem estar envolvidos na TH e na CDH, sendo comuns disfunções musculoesqueléticas, autonômicas e gastrointestinais. Além disso, muitos pacientes apresentam maiores chances de outros diagnósticos musculoesqueléticos e condições de saúde mental. Clinicamente, há um debate sobre a distinção entre CDH e TEH. Ambos são diagnosticados pela pontuação de Peyton, só que tem um porém, o diagnóstico da CDH requer o cumprimento adicional da classificação internacional de 2017, ou seja, vai ser caracterizado também pela fragilidade tecidual sistemática, histórico familiar, dor muscular esquelética crônica e generalizada. O tratamento do transtorno do espectro da hipermobilidade e da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel é multidisciplinar, ou seja, os pacientes, eles consomem medicamentos analgésicos para neuropatia, também passam por terapia cognitivo-comportamental, fisioterapia e terapia ocupacional. Além disso, devido à natureza genética e às manifestações extraarticulares, existe um elevado fardo da doença associada à TH e à CDH, tanto financeiramente para os pacientes que procuram diagnóstico e tratamento, como psicologicamente e fisicamente. E, fora isso, é comum eles passarem por vários especialistas. Em relação ainda à introdução, o estudo explorou especificadamente o impacto relacionado ao médico sobre os pacientes, encontrando efeitos acumulativos de encontros negativos na área da saúde. O que seriam esses encontros negativos? Seriam os danos iatrogênicos, ou seja, por causa de investigações inadequadas e tratamentos inapropriados, isso acabava causando danos iatrogênicos. Só que, por causa dessas coisas, muitas pessoas elas não voltavam ao serviço de saúde, o que acaba causando evasão dos serviços de saúde. Pronto. O diagnóstico da TH e da CDH, ele geralmente
Geralmente não. Ele demora muito, mesmo quando os sintomas começam na infância. Algumas pessoas relatam esperar 20 anos ou mais por um diagnóstico correto. E as mulheres geralmente enfrentam atrasos maiores que os homens. Isso tudo acontece, em parte, por quê? Por causa de algo chamado diagnóstico diferencial. O que basicamente seriam isso? Sintomas que podem ser confundidos com outras condições, ou seja, a fibromialgia, a síndrome do intestino irritável ou até mesmo os transtornos psiquiátricos, ou seja, a síndrome de TH e a CDH costumam demorar muito mais porque acabam tendo sintomas confundidos com outras doenças, digamos assim. Fora isso, como os pacientes eles vão à procura primeiro da atenção primária, vai a médicos generalistas e também às outras profissões nessa área, esses profissionais de saúde possuem um papel muito importante, porque é através dele que acontece o reconhecimento e encaminhamento para outros serviços de saúde. O objetivo desse estudo foi sintetizar as evidências qualitativas das experiências dos pacientes e médicos com o diagnóstico e manejo do transtorno do espectro de hipermobilidade e da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel na atenção primária. Além disso, compreender os sucessos e as barreiras atuais para conseguir identificar as prioridades. Fora isso, além do mais, a identificação de recomendações para ações em políticas de saúde e pesquisa. O método utilizado desse estudo foi uma revisão integrativa, ou seja, permitiu uma compreensão abrangente de experiências complexas, possibilitando a síntese de conhecimento proveniente de estudos qualitativos e de métodos mistos. Por que foi escolhido a revisão integrativa? Porque essas revisões integrativas elas são populares na literatura de pesquisa em enfermagem e saúde, devido à sua aplicação na implementação de práticas baseadas em evidências. Por isso que essa revisão integrativa foi escolhida como modelo para análise, para a construção desse artigo. A metodologia de busca, a estratégia de busca. A pesquisa ela foi realizada em outubro de 2024 em 7 bases de dados em Bayes e Mendeley, incluindo várias variações históricas e geográficas da nomenclatura sobre hipermobilidade. As estratégias consistiam na definição de termos e condições, termos de diagnóstico e intervenção. Agora, em relação aos critérios de elegibilidade, tivemos critérios de inclusão e critérios de exclusão. A triagem de títulos, resumos, textos completos foi feita no EndNote pelo ator principal. Esse EJ significa Eleanor Jones. Vocês vão ver mais sobre ela ao longo do texto. Enfim, com a amostra aleatória de 10% analisada, independentemente pelo segundo autor, para reduzir viés. Discrepâncias foram discutidas e os motivos de exclusão dos textos completos foram registrados. Agora, um dos critérios de inclusão que eu acho válido ressaltar é o texto incompleto ou disponível em inglês, ou também os estudos genéticos. Agora, um critério de inclusão que eu acho muito importante citar, que a gente vai ver ao longo desse estudo, é a inserção de qualquer faixa etária no estudo. Isso daqui é muito importante, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Análise de dados e avaliação de qualidade. Para a construção desse estudo, foi extraído os dados pelo ator principal, no qual foram analisados o local do estudo, o ano, desenho, tamanho de amostra, situações, para, enfim, ir para a síntese de dados, uma síntese narrativa, da identificação de limitações e, após isso, a análise temática, abordagem interativa e reflexiva. Após isso, a avaliação de qualidade. Foi criada uma tabela com critérios de triagem por desenho de estudo, após pontuação por estudo. Ou seja, cada critério que esse estudo, como eu poderia falar? Cada critério que era atendido, ele recebia um estudo. Por exemplo, nós tínhamos 4 critérios. O estudo recebeu 2. Então, basicamente, era um estudo de baixa qualidade, quando a gente vai ver na classificação de qualidade. Porque o cálculo da pontuação é o número de critérios atendidos sobre o total de critérios da metodologia do estudo. Envolvimento do paciente e do público. Foi envolvida a participação pública, mais a consulta de pacientes, tudo isso na hora de levantar questões e objetivos do estudo. Foi feito também um formulário de feedback online
que analisou as experiências e sugestões sobre temas importantes e linguagem adequada, só que esse formulário online, ele não forneceu novos dados, apenas ofereceu um feedback útil sobre a relevância dos objetivos da pesquisa. Enfim, fora também que esse feedback, ele serviu como confirmação, reafirmação da relevância dos objetivos da pesquisa. Os pesquisadores também conversaram com acadêmicos experientes em estudos qualitativos sobre o transtorno do espectro de hipermobilidade e da síndrome de Ehlers-Danlos. Então, houve meio que uma coparticipação. Em relação aos resultados, características do estudo, nós temos a identificação, na qual foi busca em bases de dados, em busca em bases de dados eletrônicos, como já tinha falado anteriormente, passou pela triagem, pela elegibilidade e, por fim, os que foram incluídos. No caso, um total de 8 estudos. Quais são esses 8 estudos? Os 8 estudos, eles são dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Irlanda. E esses 8 estudos, eles foram utilizados atendendo o critério do PRISMA. 4 desses estudos coletaram apenas dados qualitativos e os outros 4 utilizaram métodos mistos. Então, apesar de métodos diferentes, os resultados eles convergiam bastante. E foram analisados esses dados, as perspectivas dos pacientes adultos, dos pais e cuidadores, e também a percepção do profissional de saúde, só que em menor número, digamos assim. Os resultados são basicamente, isso aqui a gente dá uma resumida, mas a gente vai destrinchar daqui a 2 segundinhos, a posição e experiências dos pais, ou seja, esses pais acompanham de perto todo o percurso assistencial, então eles vão ocupar uma posição privilegiada para avaliar os cuidados prestados aos seus filhos. Então, foi aquilo que a gente falou anteriormente, eles analisou todas as faixas etárias, mas a gente vê mais em relação a crianças e adultos, não foi só criança e também não foi só adulto. Tem experiências com os profissionais de saúde, na qual os profissionais de rede privada eles eram muito mais bem avaliados pelo participante, já os profissionais de serviços públicos recebiam avaliações menos favoráveis, teve a dificuldade no diagnóstico e atraso no diagnóstico, impacto da condição nos pacientes, impacto psicossocial e financeiro, conhecimento insuficiente do profissional, estigma, e o manejo, terapia e necessidades dos pacientes. Em relação a esse último tópico, os estudos, eles destacaram a fisioterapia, terapia ocupacional, educação para autogerenciamento como umas estratégias de cuidados mais frequentes. E também esses estudos sugeriram a criação de centros especializados e de modelos assistenciais mais integrados, capazes de oferecer cuidados individualizados e suporte multidisciplinar aos pacientes. Pronto. Em relação à síntese temática, esse artigo dividiu esses 8 estudos em 3 temas principais. No caso, as barreiras estruturais, em barreiras sociais e barreiras de consulta, as barreiras clínicas. E essas barreiras, elas interagem entre si e vão contribuir para o atraso no acesso ao cuidado adequado, na realização de exames e tratamentos desnecessários, aumento dos gastos financeiros e pior qualidade de vida, além do afastamento dos serviços de saúde. Pronto, uma dessas evidências de barreira, nós temos a evidência de barreira estrutural, na qual nós temos o tópico treinamento e educação. Segundo os pais, a maior capacitação e conscientização dos profissionais de saúde sobre o transtorno do espectro de hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel poderia melhorar o cuidado e os resultados dos pacientes. E ainda em diretrizes e serviços de educação, os pais também relataram a necessidade de diretrizes e protocolos claros para orientar profissionais de saúde e familiares no manejo dessas doenças. Em relação à educação e serviço, os profissionais eram pouco preparados para essa condição. Em relação a serviços e treinamentos, a ausência de protocolos que gera atrasos nos diagnósticos. Em relação a serviço, os pacientes destacaram a necessidade de melhor comunicação no cuidado, coordenação entre os profissionais e atendimento mais individualizado. Em diretrizes e serviços, alguns serviços especializados minimizavam
A importância da hipermobilidade isolada. Isso acabava restringindo o encaminhamento apenas para casos mais complexos. Já em educação e diretrizes, as condutas eram baseadas em tentativa e erro. Vou tentar isso aqui para ver se isso aqui dá certo. Se isso aqui não dá certo, vou tentar outra coisa sem ter um tratamento específico. Já em relação aos serviços, o acesso ao encaminhamento correto muitas vezes dependia da iniciativa ou do conhecimento individual de um profissional de saúde, tornando o processo inconsistente. Agora, em barreiras sociais, uma parte muito importante que eu creio que vocês prestem bastante atenção nesses tópicos em si, são, em todos, na verdade, né, nessa síntese temática toda, o estigma, muitos pacientes, eles se sentiam estigmatizados e desacreditados devido às percepções negativas sobre sua condição. Em relação a estigma e ignorância, a falta de empatia e a descrença dos profissionais invalidavam os sintomas dos pacientes. Já em relação à ignorância, mais uma vez, havia conhecimento insuficiente sobre esses distúrbios entre os profissionais de saúde, em relação ao viés, os preconceitos que atravessavam o cuidado. Em estigma e ignorância, os pais, eles eram acusados também de enxergar e induzir doenças nos filhos. Então, um pai ia lá falando que o filho tá assim, assim, assado, mas não tá isso não. Ou então, isso aqui é mentira. Enfim, em relação a viés, mulheres e crianças, eles tinham seus sintomas frequentemente minimizados ou atribuídos a fatores emocionais. Em relação à ignorância, pacientes relataram frustração com a falta de conhecimento e interesse dos profissionais sobre a doença. E a última barreira, que é a barreira clínica, que também é muito importante. No tópico Indutor do Medo, experiências negativas com os profissionais geravam medo e evitavam a busca por atendimento. Ou seja, se o paciente ele tivesse sofrido, digamos assim, consultas traumáticas e procedimentos dolorosos, tinha um medo, tinha um trauma ali. Em relação à construção de confiança, a confiança era algo que era fortalecida por profissionais que conheciam o histórico do paciente e ofereciam cuidado seguro e acolhedor. Em relação à quebra de confiança, era no caso do desrespeito que ia comprometendo a confiança, a construção de confiança, a honestidade que aumentava a confiança, o indutor do medo, mais uma vez aparecendo como experiência traumática que ia causar insegurança. E na quebra de confiança, a demora no diagnóstico gerava frustração e perda de confiança nos serviços de saúde. Ou seja, se o diagnóstico atrasasse ou se o paciente ele fosse desrespeitado, sofresse algum trauma na parte do tratamento, ou então ele não fosse bem atendido, tivesse um tratamento doloroso, ele basicamente ia abandonar esse tratamento ou então ia recorrer a outros serviços de saúde. Em relação à discussão, foi identificado 3 temas principais, que foram esses: as barreiras estruturais, as barreiras sociais e as barreiras clínicas. E essas são barreiras potenciais ao cuidado da TH e da CDH, e elas podem ocorrer em qualquer etapa da jornada do paciente, ou seja, o paciente começou a sentir os sintomas na infância. O paciente foi atrás de um diagnóstico, o paciente foi atrás de um tratamento. Então, todas essas 3 barreiras que foram discutidas aqui podem afetar em qualquer jornada da vida do paciente, desde quando ele é criança até quando ele se torna um adulto. Já em relação às implicações para políticas e práticas, os cuidados secundários, hematologia, estavam sendo orientados a não aceitar encaminhamentos para problemas articulares não inflamatórios e doenças do tecido conjuntivo comum. A atenção primária ela precisa de treinamento adequado para diagnosticar a TH e a CDH com segurança. Já os serviços especializados estão sendo acessados na rede privada com equipes multidisciplinares coordenando o tratamento. E a coordenação dos cuidados por um serviço contratado de saúde secundária poderia reduzir custos e demandas por múltiplas especialidades. E o artigo
ele vem destacando pontos fortes e limitações, na qual os pontos fortes nós podemos destacar a assimilação de evidências qualitativas e de métodos místicos de forma holística, foi aquilo que a gente tinha visto lá. Os 8 artigos, eles possuíam metodologias diferentes, mas os resultados, eles convergiam. Teve também um ponto forte, a identificação de lacunas de conhecimento, questões passíveis de política pública, no sentido de que muitos profissionais ainda não conhecem a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel ou então um transtorno do espectro de hipermobilidade. Outro ponto, a busca por citações e consulta a especialistas confere algo mais robusto e a diversidade de idade dos participantes. Então, foi aquilo que todo esse artigo foi tratando. A criança, o pai relatava o que é que estava acontecendo, os profissionais estavam dizendo que o pai estava inventando algo no sentido não tá doendo tanto assim, ou então um adulto que tem o seu sintoma estigmatizado, ou então a mulher que ela é acusada de não estar sentindo isso, é apenas um fator emocional. E já as limitações nós podemos destacar a dependência de interpretações dos autores originais, tem a superrepresentação de mulheres e de pessoas de etnia branca, o que limita a generalização. Esses também os estudos focados nos Estados Unidos e no Reino Unido, que dificulta a aplicação a outros sistemas, que é algo que tem que ser muito cauteloso, principalmente porque os Estados Unidos e o Reino Unido, esse estudo ele foi composto por esse artigo foi composto por estudos de países desenvolvidos. E o Brasil não é um país desenvolvido. Então, a gente tem que ter uma cautela no sentido de aplicar todo esse estudo em outros países. Recrutamento em grupo de apoio online pode ser excluído, pode ter excluído pacientes de difícil acesso, também o autodiagnóstico comum, que pode ter induzido a falsos positivos, também questionários que nem sempre estavam disponíveis e perda sem análise aprofundada, e apenas um desses 8 estudos focou na experiência direta dos profissionais de saúde. Pronto, não tem aquele J que eu tinha falado? Então, é aquela autora, Eleanor Jones. Então, além de ser pesquisadora, ela também é paciente. Essa dupla identidade dela foi reconhecida e comunicada ao grupo PPP para criar uma relação participativa. Análise temática indutiva garantiu que os resultados fossem fundamentados nos dados, reduzindo viés, e a prática reflexiva regulamentar foi mantida por EJ utilizando um ciclo reflexivo de Gibbs com registro durante todo o processo de pesquisa. E para concluir esse artigo muito importante, nós vamos, falar que as evidências qualitativas sobre o transtorno do espectro de hipermóvel e a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel na atenção primária, essas evidências elas são limitadas e de qualidade variável. A revisão ela identificou esses 3 temas, as barreiras estruturais, sociais e clínicas que vão impactar negativamente o paciente, dificultar o diagnóstico, e as recomendações políticas que são para padronizar, ter a padronização de protocolos, a educação mais robusta e treinamento para reduzir vieses, e pesquisas futuras para focar nas experiências e necessidades dos médicos de família antes de fazer recomendações definitivas para a prática. Aqui estão as referências. E aqui finalizo. Ok, Raíssa, muito obrigada pela sua apresentação. Eu, como sua orientadora, estou muito orgulhosa de ver como você se apropriou do artigo, da metodologia da busca, porque tudo isso é muito importante, inclusive para a gente validar, aquilo que a gente está lendo. Porque eu digo que nos dias atuais as pessoas aprenderam muito a falar. Tem muitos estudos, tem muitos artigos, e hoje em dia o que a gente mais vê são artigos, são estudos que não têm uma validade, que têm algum viés, ou que tem um N muito baixo, e você avaliou, estudou, investigou a metodologia desse estudo a fundo. De verdade, fiquei muito feliz com sua apresentação, viu? E acho que agora, na primeira
no primeiro semestre, você apresentou um trabalho que foi um desafio e tanto para você, porque você, como acadêmica de enfermagem, apresentou um trabalho mais ligado à parte de odontologia e fez isso com maestria. E agora você apresentou com mais maestria ainda um trabalho na sua área. E a gente sempre acaba caindo em alguns pontos que eu quero puxar aqui para a gente destacar, mas primeiro eu vou abrir para perguntas. Se alguém tem alguma colocação para fazer, Vitor já levantou a mão. Depois, então, eu faço mais algumas considerações, algumas provocações para a gente partir. Pode perguntar, Vitor. Olá, boa noite a todos. Boa. Primeiramente, eu queria parabenizar a Raíssa pela excelente apresentação. E eu achei um artigo bem pertinente, porque a gente sabe que na atenção primária, principalmente na unidade de saúde da família, o qual aquele público acaba tendo um vínculo muito grande com esses profissionais. Então, essas pessoas acabam tendo um contato muito direto, porque como a gente sabe, na unidade de saúde da família tem os ACs, que acabam ajudando muito, principalmente os profissionais, em relação à busca ativa ou algo do tipo. Então, esses profissionais ter o conhecimento dessa doença é fundamental, porque como essas pessoas acabam tendo um vínculo, caso esse profissional não tenha o conhecimento prévio dessa doença, muitas das vezes ele não vai conseguir referenciar um paciente, por exemplo. E muitas das vezes esse paciente acaba ficando jogado na rede, porque ele acaba não tendo essa referência adequada, seja porque o profissional não conhece a doença específica, ou porque o profissional muitas das vezes não tem o conhecimento, como foi abordado na apresentação. A gente sabe que acaba tendo uma falha na nosso ensino, porque muitas doenças acabam não sendo repassadas. E muitas das vezes acaba ocorrendo isso. Então, esses profissionais acabam não tendo esse conhecimento prévio, que acaba meio que acaba prejudicando esses pacientes. Mas muitas das vezes não acaba sendo culpa do profissional, porque a gente sabe que esses profissionais acabam não tendo o conhecimento prévio e muitas das vezes não é repassado. O grupo aqui, por exemplo, se não fosse esse grupo, eu não ia ter o conhecimento sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, recentemente, como eu estou no estágio que é na unidade de saúde da família, foi algo que eu pude observar, porque eu conversando com minha preceptora, ela acabou chegando em um assunto em relação às atividades que eu acabo desenvolvendo na faculdade. Aí ela perguntou o projeto que eu fazia parte. E a síndrome de Ehlers-Danlos acabou entrando no contexto. Era uma doença que realmente ela não conhecia. Ela ficou muito perplexa porque ela nunca tinha ouvido falar. Inclusive, ela foi pesquisar mais. Ela afirmou que não tinha o conhecimento prévio dessa doença, que só ficou sabendo porque eu a informei. E posteriormente, assim que entrou o enfermeiro, ela fez a pergunta para ver se ele tinha o conhecimento. E ele também não tinha o conhecimento, disse que nunca tinha ouvido falar dessa doença. Então a gente vê que realmente acaba tendo essa fragmentação. Muitos profissionais que estão na ponta não têm o conhecimento e acaba meio que prejudicando mesmo essas pessoas que têm a síndrome de Ehlers-Danlos. Porque, como eu já falei, eles ficam jogados na rede, não têm o devido acompanhamento, que acaba meio que prejudicando o diagnóstico, que acaba sendo muito longo. Como foi abordado, pode demorar até 20 anos e essa pessoa acaba ficando em um sofrimento terrível, porque a gente sabe que a síndrome de Ehlers-Danlos acaba tendo várias complicações. Aí, em relação à minha pergunta, a Raíssa, é, ao seu ver, como a gente poderia estar ajudando esses profissionais que não teve esse conhecimento prévio sobre a doença, mas que eles necessitam ter? Por exemplo, para estar diagnosticando uma pessoa, você acha o que seria viável para estar captando esses profissionais que estão lá na ponta, principalmente na USF, e é, poderiam ter esse conhecimento para meio que estar ajudando essas pessoas, porque a gente sabe que era algo que não era muito falado, ainda não é, mas que tende, é, vem tendo uma tendência a aumentar o diagnóstico, porque como a rede social acaba tendo muita visibilidade, então muitas pessoas acabam vendo uma postagem e, poxa, eu me enquadro naquilo que tem nessa postagem. É isso. Olha, eu não sei se eu vou conseguir responder que você perguntou, eu já esqueci a pergunta, mas enquanto você falava, eu estava aqui refletindo sobre a importância de fazer parte do grupo, desse grupo de pesquisa e extensão,
da síndrome de Ehlers-Danlos, porque isso acaba abrindo nossa mente que existe outras doenças, outras síndromes que são desconhecidas. Então, a gente fazendo parte de um grupo, isso já gera um pouco de curiosidade para a gente ir atrás, a gente ver mais. E no caso da gente comunicar, falar com os profissionais de saúde, a gente já está fazendo, que é através de publicações no Instagram, e também os profissionais de saúde têm que ter, os que já estão na ponta, né? Eles têm que ter mente aberta, têm que entender a importância de não ficar só no que eles sabem, porque ninguém nunca sabe tudo. Então, as pessoas também, os profissionais, têm que ir atrás de ver, nossa, será que isso tem mais alguma coisa que eu não estou sabendo? Esses profissionais, nós, estudantes, formados, a gente está na pós-doutorado, as pessoas têm que ir além do que elas acham que sabem. Uma frase que eu acho muito legal de um filósofo, se não me engano, eu sei, nada, tudo que. Como é? Nada sei, tudo sei. Um negócio assim. Então a pessoa tem noção que ela não sabe nada, porque ela conheceu. Eu não sei explicar mais ou menos. Eu esqueci o nome da frase, eu acho que é Sócrates. Tudo sei, nada sei, um negócio assim. Então a gente tem que ter essa mente aberta. A gente está na faculdade, as pessoas que já se formaram já passaram. Então elas têm que aprender a desenvolver o raciocínio clínico para que abra a mente, dizendo, não, não é só isso aqui, eu não tenho que ficar. Eu sou enfermeira, estou trabalhando na UTI. Pô, é só a UTI que existe? É só isso aqui que eu estou estudando na UTI? Será que não tem mais coisas da UTI? Ou será que não tem coisas de outra área muito importantes? Então, eu acho que tem que ter essa mente aberta para ir atrás. Não é só a gente divulgar, mas as pessoas também têm que ter curiosidades para ver se tem para ver se tem algo além do que elas acham que sabem. Tem vários ditados, viu, Raíssa, sobre isso. Quando você falou aqui, eu pesquisei, mas é sempre associando que a certeza é o caminho mais curto para a ignorância, né? Quando você acha que você sabe tudo, quando você pensa que sabe tudo, que é justamente nessa linha do que Vitor falou. Professora Astria, Oi, Raíssa, parabéns. Ótima apresentação, muito segura. Dentro dessa linha aí, você esqueceu a pergunta do Vitor, eu vou reforçar porque é o que eu ia fazer, mas vou dar uma especificidade maior. Dentro da área de atuação de enfermagem, sabendo que esse profissional, dentre as múltiplas áreas que pode atuar, uma delas é de educação para a saúde, e concordo com ele, na unidade de saúde da família é uma dos locais que deveria ter mais essa, essa visibilidade. Como você acha, assim, é para além desse profissional que atua na unidade de saúde da família, que outras áreas da enfermagem elas poderiam estar contribuindo para a disseminação, principalmente entre os próprios colegas, sobre essa síndrome, que cá entre nós, quem já está aqui há mais tempo no grupo, e mesmo que entrou depois, está sabendo que de rara ela não tem nada, né? Dados após dados, a gente está vendo cada vez mais aumentar o número de casos, a prevalência ela parece ser muito maior, mas muito maior, e pode ser que em algum momento a gente descubra que isso é um problema de saúde pública, inclusive no Brasil. Não é uma coisa que é exclusiva dos Estados Unidos, da Europa, do hemisfério norte, pelo contrário, né? Há uma suspeita que venha de uma parte genética ali mais ibérica, vamos dizer assim, mediterrânea, né? E como a gente tem muito descendente no Brasil inteiro, de Portugal, Espanha, Itália, pode ser isso que esteja contribuindo. Então, diante desse quadro de uma possível grande prevalência, vê-se que é importante, como você acha que a enfermagem, a enfermeira-chefe, quem estiver lá, pode contribuir nesses termos de educação para a saúde? Porque a rede social, ainda mais na área de enfermagem, quando a pessoa está lá no trabalho, é uma coisa que ela não vai conseguir ficar assistindo um monte de vídeo, estudando como a gente está fazendo, né? Então, como você pensa assim, se você fosse enfermeira-chefe numa unidade de saúde da família, que tipo de atividade você podia fazer de capacitação da sua equipe de trabalho? E aí eu estou falando de unidade de saúde da família, que foi o citado aqui, mas se você acha que se aplicaria também a clínicas, hospitais, em que áreas
Ou você acha que isso tinha que ser uma coisa disseminada? Qual é a sua opinião sobre o assunto, dentro do que você já sabe até o 4º semestre de enfermagem? Aí eu fico nervosa e eu acabo esquecendo as coisas, tá? Então, se eu não responder de novo, peço perdão de novo. Em PIASC, a gente trabalhou muito na disseminação de conhecimento e também nós tivemos, no semestre passado, Educação em Saúde, na qual a gente levava assuntos de maneira mais lúdica, de maneira mais criativa. Então, daria para a gente fazer isso na UBS, enfim, para as pessoas conhecerem em relação à doença. Agora, eu acho também que os profissionais de saúde, tipo assim, eu conheço, estou formada, estou ali trabalhando na UBS, é um exemplo. Eu perguntaria para meus amigos se ele conhece ou não, e aí, vendo se eles conhecerem ou não, ou o nível que eles conhecem, eu faria como se fosse um curso, uma aula, não só sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, falaria sobre ela e sobre outras, porque, por exemplo, eu conheço a síndrome, mas provavelmente tem outras que eu não conheço e meu amigo colega pode conhecer. Então, eu acho que essa comunicação entre os profissionais no curso seria legal. E também a gente tem uma especialidade da enfermagem, que é a enfermagem em saúde coletiva, que leva ações de promoção de saúde, enfim. Então, muita gente também não tem acesso à internet, mas eu acho nesse sentido também de levar na UBS, que muitas pessoas elas acessam a atenção primária, né? Ela é porta de entrada do SUS, ela é porta de entrada, é a primeira coisa que a pessoa conhece. Então, eu levaria algo informativo para lá. Aí, dependendo do nível de conhecimento das pessoas, se teve uma aceitação ou não, levaria mais para outros níveis, no hospital, na atenção secundária, enfim. Se eu não respondi, me perdoe, pergunte de novo que eu tentarei responder. Não, respondeu sim. Agora, vou complementar. Então, você acha, por exemplo, que o uso de panfletos, né, aquelas coisinhas que se tem, assim, por exemplo, sei lá, para DST, para anemia falciforme, não sempre tem nessas unidades alguns panfletos, uns cartazes, você não acha que isso seria interessante de ser feito? Você não teria alguma proposta em relação a isso? Eu acho o panfleto muito legal, só que muitas pessoas também não sabem ler. Eu deixaria, tipo assim, faria um stand assim, tipo assim, cada dia um profissional de saúde falando sobre alguma doença rara, algo relacionado a isso, e aí faria de boca. Ou então muitas UBSs ou então unidades de saúde da família possuem televisão. E muitas televisões, inclusive eu fui em uma recentemente, e estavam passando jornais. Então, daria para colocar vídeos informativos sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, vídeos que levassem conhecimento, porque isso as pessoas elas conseguem focar. Então, a pessoa que consegue ouvir, a pessoa que consegue ver, a pessoa que consegue falar, ela entenderia mais. E um panfleto seria algo mais, tipo assim, as pessoas que já têm uma condição sociodemográfica, no sentido de elas conseguirem ler, escrever, na hora que vê o panfleto, elas leriam e levariam. Mas a minha abordagem seria no sentido, tipo assim, olhar, de ver, de ouvir, porque isso prende a atenção da pessoa. Principalmente quando ela está na fila de espera para marcar uma consulta, onde o tempo que ela mais fica é sentada nos banquinhos vendo a televisão. Isso eu falo na atenção primária, porque é onde eu tive contato. Parabéns de novo, Raíssa. Você vai longe. Eu gostaria ainda, então, de fazer alguns comentários, certo? Deixei o pessoal perguntar antes para poder deixar mais livre. Mas, assim, Raíssa, eu acho uma coisa muito interessante quando você comentou logo na introdução, quando você falou dos danos iatrogênicos. Iatrogênicos talvez seja uma palavra nova, né? O que é iatrogenia, talvez seja uma palavra nova para alguns dos acadêmicos aqui presentes, mas é quando o próprio profissional provoca um dano nesse paciente. E nesse caso, essa parte esse efeito, esse dano iatrogênico está muito ligado justamente ao desconhecimento, né? E ao desconhecimento que leva ao diagnóstico incorreto ou ausência de diagnóstico e, consequentemente, esse paciente vai ser maltratado. E aí o maltratado em todos os sentidos, né, da coisa. E
diante disso, né, que a gente sempre acaba caindo nessa questão, Raíssa, do desconhecimento, e eu acho que hoje, trabalhando, fazendo parte desse grupo, a gente tem uma consciência maior ainda do quão amplo é esse desconhecimento. Eu queria te perguntar, Raíssa, desde que você entrou nesse grupo, você já conversou com algum colega acadêmico da área, ou algum amigo, ou algum profissional da área ou não, que conhecesse a síndrome de Ehlers-Danlos ou o transtorno da hipermobilidade? Eu compartilho os cipos com meus amigos, meu grupo em particular, e também no grupo da sala, só que uma coisa que eu acho muito legal é porque toda vez que eu estou assistindo, de segunda-feira, né, os alunos apresentando os artigos, eu assisto na sala. E às vezes minha mãe está na sala, aí ela ouve, ela escuta. Aí eu acho muito importante isso, porque eu não escuto de fone, né? Eu gosto de escutar, pá. Aí ela ouve e ela também já sabe. Minhas primas também, na minha primeira apresentação, eu fui lá apresentar para elas para ver se estava legal, e elas ficaram. O que é tecido conjuntivo? Mas essa síndrome é do quê? Meu namorado também já sabe. Eu faço a minha parte, né, de apresentar naquilo que eu consigo, naquilo que eu posso, espalhar do jeito que dá. Mas enfim, eu tô tentando. Uma outra coisa, quando você trouxe aquela questão, Raíssa, mais nos resultados, né? A parte da metodologia, eu gostei muito da forma como você apresentou a metodologia, né? Se apropriando realmente da metodologia da busca, porque não é só dizer que é uma revisão, né? Mas explicando tudo da forma como você se apropriou, eu realmente fiquei muito feliz. Quando você trouxe nas barreiras estruturais, sempre a gente cai nisso, né? Na necessidade de maior capacitação dos profissionais, na ausência de um protocolo e naquela parte do atendimento sempre voltado para tentativa e erro, né? Na hora, isso é uma coisa que ainda choca tanto, né? A gente acha que hoje em dia a ciência já evoluiu tanto e que a gente não está mais diante de nada nesse ponto, mas no caso, né, da SED, do transtorno da hipermobilidade, ainda estamos nesse estágio, né? No estágio da consulta, no atendimento baseado na tentativa e no erro. Deu certo? Vamos em frente. Deu errado? Muda. Só que esse deu errado vai gerando um peso muito grande naquele paciente, e aí a gente entra nas barreiras sociais, que foi a segunda que você apresentou, que é quando a gente cai naquela coisa da invalidação, do descrédito do que o paciente relata, e da associação a sintomas emocionais, psicológicos, e isso aí vai gerando um ciclo, um feedback positivo que se retroalimenta constantemente, né? E por fim, você falou das evidências, das barreiras clínicas, não foi, Raiz? Isso. E aí você falando sempre dessa parte do medo, porque isso gera medo no paciente. Chega uma hora que o paciente cansa, né? Ele cansa e até ele começa a acreditar naquilo que dizem dele. Então, essa questão da divulgação que nós fazemos aqui, tanto científica quanto a parte da popularização, tem uma relevância muito grande, né? E como eu digo, a gente está engatinhando ainda nisso e nós estamos fazendo a nossa parte, né? Cada dia que a gente faz aqui, depois que a gente leva, né? Como o Prostria também falou em relação a essa parte da divulgação, que é o que eu vou falar também, se agora, caso ninguém tenha mais. Alguém gostaria ainda, meninos, de fazer alguma pergunta nesse sentido? Então, vou encerrar, tá certo? Então, mais uma vez, queria agradecer, né, a Raíssa e a todos que estão aqui presentes hoje, que participaram, Raíssa, pela brilhante apresentação, a todos que contribuíram com perguntas, que estão aqui. Lembrando que essas sessões científicas, elas acontecem semanalmente e ficam depois gravadas e disponíveis no nosso canal no YouTube. E para mais informações, né, podem seguir o nosso grupo pelas redes sociais, tanto o Instagram, Facebook, o podcast e o TikTok. Todos estão disponíveis lá no site do neise.uneb.br. Lembrando que o NEISE é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Integrativa, que é um grupo de pesquisa e extensão da Universidade do Estado da Bahia, Campus 1, TCV, Departamento de Ciências da Vida, com apoio da Abraced,
Mais uma vez, então, obrigada a todos. Muito boa noite.